Falando do dia a dia, eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E você tem seguido o Fala Doctor? E você tem convidado pessoas para seguir o Fala Doctor? Se não, por favor, nesse momento, mas agora, pega o seu celular e começa a chamar a gente aí para seguir o Fala Doctor. E o que vocês querem saber hoje? Olha, nós temos diversas entrevistas e algo que nós podemos falar hoje sobre cirurgia plástica. Claro, é uma boa. Estética? Sim, ela tem também. Reparadora também. Mas, e a experiência do profissional no seu dia a dia? Isso também vocês vão saber hoje com o Dr. João Pedro Saldanha. Mas olha, meu amigo, que maravilha, duas situações, tá? De tu tá aqui, né, no Fala Doctor. De novo. No Fala Doctor e não. No Cast Doctor, que já saiu. E que grandes emoções tivemos junto com teu pai, que foi um excelente podcast, né? E ele ali junto, vibrando, né? E se sentiu no momento dele, contando até as experiências. Totalmente à vontade. Totalmente à vontade. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos falar sobre tudo isso, né, Tchê? Prazer estar aqui de novo falando sobre cirurgia plástica, né? E vamos dar sequência aí nossa programação. Vamos começar com experiência? Até mesmo porque quando tu era pequeno, acho que tu já ia na clínica do teu pai, agora de vocês, né? Sim. E que isso acabou Tu sabe que eu sempre tive essa vontade de cirurgia plástica, sempre falei em cirurgia plástica quando me questionavam, não, eu quero ser médico, quero ser cirurgião plástico, enfim. Depois teve uma certa época que eu gosto muito da parte das rurais, queria as rurais, mas queria veterinária e depois eu queria medicina, né? Ou veterinária ou humana, mas eu sempre gostei muito da parte cirúrgica em si. Aos 14 anos foi a minha primeira experiência dentro de um bloco cirúrgico, até um pouco irresponsável por parte do pai. Sim, claro. Né? Mas ele foi quando eu entrei no segundo grau, enfim, ele, não, já que tu quer, então tem essas indecisões, esses teus questionamentos, vamos lá no bloco cirúrgico. Fui lá a primeira vez no bloco cirúrgico, uma cirurgia de uma rinoplastia, até assisti, obviamente eu não entrei em campo cirúrgico, né? Fiquei só cuidando de longe, as pessoas mais cuidando de mim do que eu cuidando da cirurgia. Não dá um passo à frente. Exatamente. E foi uma experiência natural, assim, aquilo para mim foi algo natural, gostei, comecei a frequentar mais o bloco cirúrgico. Quando eu digo frequentar mais o bloco cirúrgico, nas férias, principalmente, eventualmente eu ia uma cirurgia que outra, olhava, assistia, conversava, convivia, enfim. Resolvi fazer medicina, fiz medicina. Desde que entrei na faculdade, a minha ideia sempre foi cirurgia. Tá? Transitei entre outras cirurgias. Na verdade, quando a gente decide fazer cirurgia plástica e passa em residência, a gente tem um pré-requisito de cirurgião geral antes. Né? Faz aí 2 anos de cirurgia geral antes, como pré-requisito para depois fazer cirurgia geral. Quando passei na cirurgia plástica, cirurgia geral, transitei também em dúvidas, né? Mas a cirurgia plástica sempre brilhava mais, né? Tanto gostava da cirurgia geral que quando estava na residência de cirurgia plástica, ou seja, na segunda especialização, eu era preceptor, eu era professor na cirurgia geral, em outro hospital, no hospital universitário lá da cidade onde eu fazia. E sempre convivendo com essa questão cirúrgica, sempre gostei, mas a minha paixão mesmo é a parte da cirurgia plástica. E entre a estética reparadora, o que te mais puxou? Na verdade, tem um ditado muito interessante que quem dizia era o chefe do meu pai, né? E aí depois, isso já falava, o pai já me falava, depois eu ouvi isso várias vezes, outras vezes, por outros profissionais mais antigos, que todo bom cirurgião plástico estético tem que ser um bom cirurgião plástico reparador. Porque o início da cirurgia plástica, a base da cirurgia plástica, foi com a cirurgia reparadora para reparar as mutilações pós-guerra, né? Claro, sim. Então, foi aí que surgiu a cirurgia plástica. Então não adianta, eu gosto da cirurgia plástica estética, mas eu também faço muita cirurgia plástica reparadora. Tu pode me perguntar que tipo de cirurgia plástica reparadora que eu faço, né? Entre diversas, faço
tumores de pele, onde a gente tem que rodar retalhos, enfim, enxertos, várias outras coisas. Mas as principais que eu faço é com o paciente pós-bariátrico, das reparadoras. Que também não deixa de ser estética. Claro. Que daí entra uma cirurgia plástica estético-reparadora. Né? E que não é uma cirurgia que em uma ela está pronta. Não. Um paciente Conta um pouco disso. É um paciente que ele demanda, às vezes, 3, 4 cirurgias para a gente conseguir fazer uma reparação e ir melhorando aquela reparação para se transformar numa estética legal, né? Hoje, inclusive, eu operei uma paciente pós-bariátrica que perdeu 58 quilos. Né? Então, muita sobra de pele. Muita sobra de pele. Né? Uma paciente que eu já tinha operado a mama dela anteriormente e agora a gente fez a cirurgia da parte abdominal. Né? Então, tem várias nortes ou vários braços dessa parte da cirurgia plástica reparadora estética que fazem junto, fazem separado, fazem primeira frente, fazem primeiras costas. Uhum. Então, ela perdeu 58 quilos. 58 quilos. E hoje tu fez a primeira. Hoje eu fiz a segunda. A segunda. Né? Num primeiro momento a gente tinha feito a mama dela, que era o que incomodava mais, porque tinha mais sobra de pele, enfim, incomodava mais. A gente fez a mama. E agora hoje a gente fez o abdômen. Né? Sim. E costas? Costas, tu sabe que costas é uma coisa que os pacientes fazem menos, tá? E na maioria dos congressos de mesas de cirurgia do paciente pós-bariátrico, tem um braço deles que falam que preferem tratar primeiro o corpo inferior, perna e abdômen, tá? E depois corpo superior, mama e braços, tá? Quando fala perna e abdômen, isso envolve circunferência, né? 360 graus. E outra parte do pessoal prefere tratar primeiro frente, depois as costas, ou primeiro as costas, depois a frente, depois braço, enfim. Eu sou dessa teoria. Eu prefiro tratar primeiro a frente e depois as costas, né? Porque a frente o paciente vê mais rápido. Claro, né? sim. As costas também incomoda, principalmente glúteo, cai muito, né? Muita sobra de pele, incomoda, mas eu prefiro tratar primeiro a frente. Faço muito essa cirurgia. Eu tenho tem dois cirurgiões na cidade que me mandam muito paciente, que é o Glauco, que já veio aqui contigo, e o Eduardo também me mandam muito paciente bariátrico. E a questão facial, porque a obesidade também acaba envolvendo tudo. Quando a gente fala em cirurgia reparadora do paciente pós-bariátrico, é quase cirurgia plástica inteira, né? Porque exatamente. É corpo inteiro. É a papada, a sobra também, pele. E é impressionante que às vezes a fisionomia não muda do paciente. Eles ficam emagrecidos, mas só pele e tem certas coisas que parece que não emagrece, sabe? Então são cirurgias bem desafiadoras. Fácil é uma cirurgia que a gente faz bastante, tá? E engraçado que no paciente pós-bariátrico, todos os pacientes, não só o pós-bariátrico, estou dizendo em face. O paciente pós-bariátrico parece que ele não tem só uma flacidez de pele, ele tem uma flacidez mais acentuada da parte de musculatura também da face, do SMAS, né? Então a gente tem que tratar não só pele, como planos profundos da face nessa cirurgia de face. Né? E aí se torna uma cirurgia bem mais delicada em função da inervação, enfim, né? Agora a situação de papada, tá? Tem um porém na história. Primeiro, o cirurgião tem que conhecer muito bem, né, essa região muito bem baixo, e que tem acontecido por vezes acidentes, né, até feito por outras áreas, né, outras áreas. Me fala sobre a cirurgia de papada segura. Que tem várias cirurgias de papada que a gente pode falar, tá? Desde a lipoaspiração de papada, né, até uma cirurgia de lifting de papada ou complicatura de platisma, ressecção de glândula submandibular, inúmeras técnicas, né? De lipoaspiração de papada é uma cirurgia que eu faço, né? Faço até com uma certa frequência. Na grande maioria dos lifting facial que eu faço uma lipoaspiração de papada associada. Tenho atendido bastante complicação de lipoaspiração de papada.
alguns hematomas grandes, assim, às vezes um pouco desastrosos, ou necrose de pele, porque na verdade a papada em si ela não está relacionada só com o acúmulo de gordura do subcutâneo. Claro. Muitas vezes é o formato do pescoço do paciente, é a flacidez do próprio platisma, que é a musculatura aqui da região cervical. Então tem várias coisas que a gente tem que realmente cuidar e tem vários tratamentos que envolvem a região cervical que não só a lipoaspiração, né? A própria ressecção do excesso de pele, a aplicatura da musculatura, que seria suturar essa musculatura novamente. São cirurgias, às vezes, um pouco mais complicadas, que, às vezes, o pessoal não tem o conhecimento, né? Sim. O pessoal que eu digo, o próprio paciente não tem o conhecimento da existência dessas técnicas, que é uma coisa que evoluiu muito na cirurgia plástica da época do pai para a minha. Né? Sim. Na época do pai, a maioria dos pacientes não tinham acesso à informação. Hoje o paciente senta na minha frente e diz, eu quero fazer isso e isso. Já sabe, né? Já tem o cardápio nas redes sociais do Google, tá lá e no YouTube. Só falta montar um catálogo no WhatsApp. Exatamente. E eu quero igual a esse aqui. Que igual a esse aqui, no segundo bloco, nós vamos falar sobre isso. Até daqui a pouco. E aí, vocês não sabiam que tinham tantas técnicas também de lipopapada? Pá, acho que até preciso fazer uma. Mas primeiro tem que emagrecer, viu? Não adianta ficar aí meio rechonchudinho. Tem que emagrecer também, né? Com certeza. Tem que cuidar do seu corpo antes de... Até eu ia te perguntar no primeiro bloco, mas quais são as fases que as pessoas mais procuram por, tirando a obesidade, esses casos que, né? Mas quais são as épocas que as pessoas mais procuram? Idades assim, ou situações... Época da vida. Época da vida. Tá. Esse rejuvenescimento facial. Isso aí. Não, facial e corporal. Corporal. Exato. Então, botar o corpinho em ordem. O que acontece? Cirurgias corporais em si são cirurgias que têm uma faixa etária maior, né? Ou seja, o paciente ali a partir dos 17, 18 anos até 90 anos, vamos dizer, está apto, tendo saúde e tudo mais, está apto para fazer cirurgias corporais. Eu fiz uma cirurgia de uma senhora de 88 anos, onde eu troquei a próstata de mama, fiz uma mastopexia nela, sem necessidade de trocar a prótese, porque a prótese dela estava bem, mas ela não estava se sentindo bem esteticamente com a mama e estava com um namorado novo. Ah, isso aí. Entendeu? Então, entendi, assim, claro. Por isso que eu digo, cirurgias corporais é onde tem a faixa etária maior. Claro, né? sim. Cirurgias faciais, dependendo do tipo de cirurgia, nariz é uma cirurgia que a gente faz dos 14, aí não tem idade. Antigamente não se operava muito nariz em paciente mais idoso, hoje em dia a gente já opera mais nariz em paciente mais idoso, até porque aumento da expectativa de vida, aumento das relações interpessoais muitas vezes, ou facilidade de reencontrar um namorado. Eu fiquei viúva e reencontrei um namorado, meu primeiro namorado lá, em função das redes sociais e tudo mais. Então o paciente está se mostrando mais e ele quer estar bem. Cirurgias faciais, então, a gente tem uma idade um pouco mais avançada, né? Como face, até porque não tem porque fazer uma cirurgia de face
um paciente jovem, né? Sem dúvida, não, sim, não claro. tem porquê. Sim. Então as faixas etárias são mais ou menos essas. Entre cirurgias de face, a partir dos 40 e alguma coisa, os pacientes já começam a se incomodar um pouco mais. Até porque a gente tem uma degradação não só da pele da face, da não absorção de colágeno e a reabsorção óssea. Bom, você dentista aí sabe muito também. bem como é que é essa questão de reabsorção óssea, principalmente mandibular, maxila, enfim. Então as faces vai alterando muito a partir dos 40 e 45, enfim, vai alterando muito. E aí o paciente já começa a procurar essas cirurgias faciais, né? E como é importante essa situação de arquitetura óssea, né? Muito importante. A arquitetura óssea, no momento que se começa a perder, né? Até mesmo um dente que se perde na parte posterior, já afunda, né? Mas é bom ter essa arquitetura. E quando não se tem, hoje tem vários procedimentos estéticos, seja toxina, seja preenchimento, seja isso, aquilo, mas eu digo que tem um momento que já isso não vai adiantar mais, porque já é uma questão de pele também e outras situações, correto? Correto, corretíssimo, né? Esses procedimentos até, na verdade, eles retardaram um pouco a cirurgia em si, né? Isso é uma coisa até que a gente comentou no Cast Doctor, que retardaram um pouco a cirurgia em si, mas eles não vão substituir em momento algum. Sim. Tá? Os pacientes que iriam ter indicação de fazer face, eles vão continuar tendo em algum momento a indicação de fazer face. Muitas vezes é uma face multimexida que acaba sendo mais complicado o resultado do que se não tivesse feito um monte de procedimentos estéticos minimamente invasivos, né? É uma coisa que a gente tem que medir muito. Vai se criando cicatrizes internas, exato. Um monte de situações, né? Como é que era aquele enxerto que se fazia que provocava... PMMA? O polimetilato, né? Exato. É um derivado do petróleo, então é algo que... E que fica, né? Não, para o resto da vida. E o cirurgião plástico tem um trabalho muito grande. Eu vou te dizer que, na verdade, se tem PMMA... Deixa. Eu nem boto a mão. Deixa, exato. Isso aí. Até mesmo para depois aplicar a toxina, vai ficar mais difícil. Não. Ainda bem que terminaram com essa moda, né? Não terminaram. Continua? Continua. Mas, credo. Continua. Mês passado, eu acho, teve uma paciente que eu fiz há uns 2 ou 3 anos atrás, eu fiz um preenchimento de olheira nela, enfim. E aí ela gostou, tudo mais, só que é algo que tu tem que ficar mantendo, né? Sim, não vai fazer todo ano, enfim, mas vai gastar. Sim. E ela resolveu partir pro PMMA. Fez o PMMA Metacrilato. Nas olheiras, e aí tá um desastre. Ela me procurou de novo e eu digo, olha, infelizmente eu não tenho absolutamente nada para fazer por ti. Porque se a gente abrir aquilo ali e retirar, o que conseguir retirar, porque se mistura com os tecidos, a gente não consegue definir o que é PMMA, o que é tecido, o que é músculo, o que é subcutâneo, viram... Exatamente. Né? Mexe, não tira tudo, aí começa a aparecer os metacrilomas, né, que são lesões internas, enfim, vira um desastre. Falaste em olheiras também, né, que é muito importante, porque primeiro vem um diagnóstico das olheiras, né, se é vascular ou é genético. Exato. E o outro é que para intervir tem que ter esse conhecimento e, além do mais, tem que saber fazer, porque muitas vezes se estraga. Com certeza. Né? E quando se estraga, o buraco é mais embaixo. Exatamente. Aí entra essa questão do estrago, que na verdade são complicações, que qualquer procedimento é inerente à complicação, né? Uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, principalmente no dia a dia da clínica, é a falta de acolhimento, às vezes, dos profissionais em geral da saúde. Eu tenho escutado muita reclamação, porque a gente tem uma sistemática na clínica, assim, de acolhimento do paciente, na hora cirúrgica, no pós-operatório, e isso independente de ser paciente particular, porque às vezes o pessoal acha, não, o cirurgião plástico ele atende só paciente particular. Você estava falando de paciente pós-bariátrico tem cirurgia que eu faço pelo plano de saúde. Olha. Né? Então, que não é particular, e ele tem o mesmo acolhimento, né? Então,
é muito importante a gente conseguir identificar e, tivemos uma complicação aqui, tivemos um problema ali, e esse paciente ser acolhido. E eu tenho visto ao contrário. Os profissionais estão repelindo os pacientes que têm problema, né? E aí, por isso que a gente entra naquele aumento do número de processo judicial. Ah, né? Sem dúvida, claro. Sim. Que está, assim, em alta, né? Em alta. Né? Agora tem uma situação assim, que isso é um calcanhar de Aquiles para todo mundo. Sim. Logo depois que é feita a cirurgia plástica, existem seus cuidados, claro, que daqui a pouquinho tu vai falar sobre isso. Mas também existe aquela situação assim, doutor, olha só, era para mim ter ficado lá 5 anos, né, bem, mas daqui a pouquinho estou voltando com 3 anos para fazer novamente uma cirurgia. Não se cuidou. Que também tem a responsabilidade do paciente, questão de sol, questão de estilo de vida, muitas situações, ainda mais depois de uma certa idade, as células vão morrendo, não tem mais a mesma força. Então é bom conscientizar também, né, as pessoas que elas têm que se cuidar, a gente tem que se cuidar, né? Principalmente depois de um pós-operatório que fica bonito ou bonita, sai, né, sai pronto pro gatinho lá né, das redes sociais, mas tem que se cuidar, não tem? Tem que se cuidar. A manutenção da cirurgia é muito importante, né? Como na verdade a manutenção de qualquer produto consumível, né? Se tu não der uma manutenção, quanto menos manutenção tu der, mais rápido ele vai se deteriorar. Né? Um automóvel que tu compre, se tu não fizer as revisões conforme programado, se tu não fizer trocar óleo, pneu, não adianta só abastecer e andar aqui. Não, de jeito nenhum. Vai durar muito menos. Essa a comparação que a gente faz normal. A comparação ideal. Então, tu tem que fazer. Uma coisa muito importante dentro da cirurgia plástica, que a gente fala em manutenção e tudo mais, é que as pessoas não podem confundir, por exemplo, cirurgia plástica com um processo de emagrecimento. Que é uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa acha que vou fazer uma cirurgia plástica e eu vou emagrecer. Não vai emagrecer. Né? É uma cirurgia de contorno, uma cirurgia de melhora, mas emagrecimento não. Às vezes elas têm, é muito engraçado, até acontece muito com o paciente pós-bariátrico, saber quantos quilos eu perdi de pele. Isso não importa, né? A curiosidade é essa. A curiosidade é essa. Isso é pouco importante. Te preocupa com o resultado que tu vai ter, e não com a quantia de centímetros. Quantos centímetros? Gosta de saber quantos centímetros é. Imagina, né? Chega a metros ou não? Não. Chega a metros ou não? Não, metros não. Não, metros não. Metros não. Mas muito bem colocado essa situação, né, do emagrecimento. O emagrecimento realmente, aliás, o emagrecimento, se tiver, não vamos dizer assim, tiver, né, um pouco a escala do obeso, mas mesmo assim já tem pele sobrando. Sim. Aí não vai adiantar, primeiro tem que fazer o tratamento. Exato. Se for para cirurgia, né? Mas muitas vezes essa pessoa emagrece pela parte alimentar, né? A parte nutricional, exercício físico, mas começa a sobrar. Sim, né? Começa a sobrar. Vamos colocar o que a maioria coloca, começa a sobrar as pelanquinhas. Tá? Vamos colocar o que é popular. Eu escuto muito no consultório a pochete, né? A pochete. O que te incomoda? Minha pochete. E aqui? O braço Como incomoda as mulheres, né? Incomoda, mas tu sabe que é uma cirurgia muito delicada do braço. Hoje em dia a gente tem algumas tecnologias para retração de pele, enfim. Eu ando um pouco reticente ainda com isso, realmente estão resultados muito bons, mas o futuro... Entendo, depende do futuro. O pós-operatório imediato é maravilhoso, agora sim. O pós-operatório mais tardio parece um pouco mais complicado. Tá? Sim. E a cirurgia de ressecção de pele do braço é uma cirurgia muito complicada, porque deixa uma cicatriz bastante inestética, uma região que a cicatriz é feia. Então, é uma cirurgia... Tem que ter um certo cuidado. Tem que ter muito desejo de fazer. Porque às vezes o paciente quer fazer, mas tem que ter muito certo que ele vai trocar aquela flacidez por uma cicatriz. A indicação, sim, e a cicatriz. Falar em cicatriz e as fibroses. Fibrose cicatricial, assim, é pouco, sabe? Pelo menos na nossa prática clínica a gente tem muito pouco, né?
De cicatriz teria mais patologia de queloide, cicatriz hipertrófica. Isso. Também não, nós aqui no Rio Grande do Sul temos muito pouco em função da pele. Né? O paciente com pele clara ele tem menos queloide, a cicatriz é de melhor qualidade, então a gente tem esse benefício. Mas claro, isso é inevitável, né? Inevitável. E agora, chegando no final da nossa entrevista, qual é a mensagem que tu deixa para o nosso público que está nos assistindo? Que na verdade, assim, que eles prestem bastante atenção nessa questão da cirurgia plástica, né? Que não é um processo único, né? E não dura para o resto da vida, se não tiver um acompanhamento, se não tiver uma manutenção daquele resultado. Porque muitas vezes o paciente tem um desejo de transformação e não é essa a ideia. A ideia da cirurgia plástica é melhorar. Né? Melhorar o estado que tu está, junto com outros profissionais, vamos dizer aí, um processo multidisciplinar, com personal, com fisioterapeuta, com nutricionista, com muitas outras pessoas envolvidas aí nesse processo, e uma indicação precisa. Quanto melhor for a indicação da cirurgia, melhor vai ser o resultado. Sem dúvida, com certeza. Dentro do envelhecimento sustentável, a cirurgia plástica também está. Com certeza. João, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Uma vez convidado, sempre convidado. Muito obrigado. Geração da casa. Né? E você que está nos ouvindo e escutando pessoas que sabem, que experimentam todos os dias, e cada experiência é uma experiência diferente por vezes, né? E através da vida a gente vai conhecendo, né, esses grandes profissionais que estão aqui entregando para vocês o seu dia a dia, do que faz, do que é. E outra, juntamente tem a ciência, né? Juntamente tem grandes trabalhos, mas o que melhor tem é a dedicação de cada um com vocês que estão nos assistindo. Então, uma noite abençoada e até a próxima!